Vamos falar então sobre férias coletivas. Eu acho que é um assunto também muito importante para quem tem empresa, tem seu quadro de funcionários. É interessante ficar por dentro disso. O que são, na realidade, férias coletivas e como funciona isso? Orlando, as férias coletivas, normalmente os pessoal vê muito, ou, às vezes no comentário, cidade grande, grandes Sim. empresas, né? Você vê aquelas regiões do ABC, aquelas fábricas e tal. Aham. Mas não deixa de ser uma situação importante, estratégica também, para o pequeno empresário, para o médio empresário, né? O que acontece? As férias coletivas, Orlando, a legislação brasileira permite que a empresa, em períodos sazonais ou de menos trabalho, ela pare. E a gente trouxe esse tema agora para o programa porque nós estamos chegando perto do final do ano. E a gente sabe que sempre no final do ano, alguns setores têm uma diminuição do serviço bem A significativa. produção para, né? As pessoas param por hábito Aham. de dar férias no Natal, Ano Novo, fica aqueles 10 dias ali de intervalo sem trabalhar. Os Tal, né? contratos, eventualmente, que tem também, né? Dá uma E a segurança. empresa tem essa possibilidade de se organizar para, né, trabalhar até uma determinada data, fazer aquela paralisação e voltar depois, né, nesse período das férias para todos os funcionários, que ela reduz também ali o Então, reduz custos, isso que eu ia custo, né, perguntar. o pagamento, né, porque uma vez que muitas pessoas até questionam, né, às vezes até funcionário questiona, eu preciso sair de férias, a empresa não dá férias para mim. Mas a questão não é assim. É um direito do funcionário, mas quem estabelece a data de recesso das férias é a empresa. Então o funcionário não tem direito de falar, eu quero férias em fevereiro, por exemplo. Não tem como, Orlando, porque se analisar bem, o que acontece? O funcionário tem o direito às férias, depois de um ano aí de aquisição, Sim, ele tem sim. mais um ano para a empresa dar a possibilidade de ele sair de férias. Certo. O que acontece? Você pega uma data em que você quer sair de férias, que é a demanda mais alta da empresa. A data de pico, né? Exatamente. Então, é um direito do funcionário, mas, um exemplo, está ligado ao período em que o patrão tem aquele período Aí para seria conceder um as férias. acordo, então, entre Exatamente. patrão e empregado. Aí entra a questão que eu ia chegar agora, que é a questão do bom senso, né? Sim, sim. Da pessoa que vai solicitar aquele férias, de repente, lá por um motivo especial, de repente teve um problema de saúde na família e é um negócio urgente. Sim. Mesmo sendo num período de pico da empresa, se ele explicar a situação, com certeza Exatamente, a empresa vai conceder as férias. Né? É uma questão de coerência aí, exatamente. Né? Então é muito a questão de conversa, né, das Certo. partes aí. E, doutor Sérgio, quais são, na realidade, as regras para a concessão aí de férias coletivas? Tem regras nisso, não? Então, a regra parte daí da questão da empresa, né? A empresa tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e o sindicato ao qual ela está vinculada, pelo menos com 15 dias de antecedência. Isso é obrigatoriedade? É obrigatoriedade, entendeu? Tá. Porque você tem que comunicar, é uma regra que tem, né, para você poder sair ali daquela situação. E tem que comunicar o próprio corpo de funcionário também, né? Então, um exemplo, a empresa que vai entrar em recesso, digamos assim, dia 20 de dezembro e vai voltar só lá dia 2 de janeiro. Ela faz essas comunicações. Quem está dispensado de comunicar ao Ministério do Trabalho são as micros e pequenas empresas, tá? Mas as grandes empresas têm que comunicar. E se ela não comunicar, por exemplo, o Ministério do Trabalho, o que pode acontecer? Você vai correr no risco de ser multado, né, Orlando? É passivo de multa, passivo então. de multa, entendeu? Entendi. Nada impede que você faça, mas o ideal é você ter todo o trâmite correto para você não ter problemas, né? Tá certo. Bom, os funcionários aí que estão ouvindo a gente podem estar pensando assim, se perguntando, mas quem é que pode participar ou não das férias coletivas? Olhando as férias coletivas, a empresa tem a faculdade de fornecer ela a todos os funcionários, de forma geral, ou a setores específicos. Sim. Né? Se de repente você tem uma empresa de grande porte, que ela tem a linha de produção, que ela vai parar, mas a parte comercial ela mantém. Né? Ou a parte administrativa ela mantém. Então ela tem essa faculdade de parar um setor ou a empresa num todo. A férias coletivas, então, pode ser setorizada. Pode ser setorizada. Entendi. E também a questão que às vezes algumas pessoas questionam também, é um exemplo lá, você tem lá um funcionário que não tem o período aquisitivo completo de férias. Não tem 12 meses. Trabalhou menos tempo. Ele também tem o proporcional, também é possível de ser feito, né? O estagiário também tem, dentro da lei do estágio, é permitido conceder as férias para o estagiário também, as férias coletivas. O funcionário que não tem um ano, então, ele tem direito a férias também, mas é de acordo com o tempo de serviço que ele... O que pode acontecer, Orlando, é assim, as férias coletivas da empresa ser de 10 dias, que é o período mínimo estabelecido, e o funcionário, pelo pouco tempo que ele está trabalhando, ele tem direito, um exemplo, só a 5 dias de férias. Porque o que acontece?
teria que reiniciar a contagem de férias nova para ele, uma vez concedida férias coletivas. Entendi. Então, aí entra também toda a situação, porque é a comunicação do sindicato, né? E o sindicato, quer queira, quer não, ele administra, no caso das situações que tem de convenção coletiva, as coisas tal. Então, você faz a negociação e abre exceções. Então, por exemplo, a empresa pode negociar, aquele funcionário vai ficar 10 dias de férias, né? Só que ele tem direito aquisitivo de 5. Sim. Ele pode compensar isso aí, No ele outro, pode fazer uma situação no todo. Tá. Cada Então, situação é uma situação. exatamente. É muito importante, se tiver alguma peculiaridade de estagiário ou funcionário ao mesmo tempo, você analisar o caso concreto para ver a solução para aquilo lá. Os funcionários que têm o direito adquirido, vai para a regra geral. É tranquilo, né? É. E como as férias, doutor Sérgio, essas férias coletivas, elas podem impactar na empresa e junto aos seus colaboradores, por exemplo? Orlando, uma empresa que consegue estabelecer uma regra, né, e trabalhar isso aí, ela vai ter duas situações. Uma que nós colocamos aqui, que é a questão do economia, que ela pode vir a ter aí uma redução de custo. E uma outra coisa, Orlando, que você passando isso para o funcionário, a depender da época em que você consegue manter, vamos pensar numa empresa que ela necessita, vamos pensar aí, numa fábrica que ela tem o pico de venda dela em abril. Certo. Tá? E ela precisa produzir isso aí no final do ano. Então, o que acontece? Vai chegar agora Natal, Ano Novo, vai dar um pico de produção. É inviável você pensar para uma empresa delas dar férias coletivas, sendo que ela precisa produzir, que ela vai vender depois. Tal. Mas passa ali maio, junho, ela pega uma sazonalidade. Certo. Se for hábito da empresa mandar conceder férias coletivas depois desse período, principalmente para o setor de fabricação, o que acontece? O funcionário já consegue se programar que, infelizmente, ele não vai ter a folga de fim de ano, talvez tão esperada, mas ele pode se programar para umas férias de meio de ano. Posterior, né? Exatamente. Uma outra coisa que acontece também, Orlando, é assim, é o hábito comum, e às vezes até acontece de imprevisto também, recessão econômica. Certo. A gente viu, teve recessão econômica, teve lá o setor de automobilístico é muito com isso. O que eles fazem? Férias coletivas. Férias coletivas. É. Porque não Aproveita, tem como. tá certo. Você está entendendo, Orlando? Então, aproveitar. Você tem que pensar os dois lados, né? Tanto o lado da empresa, porque assim, a gente entende o lado do funcionário, o funcionário precisa, às vezes, ele quer coincidir das férias, mas vamos pensar numa empresa que tem lá, sei lá, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Não é 2, 3 funcionários que vai querer tirar férias em período distinto que vai mudar. E esse exemplo que você deu é muito importante. Uma fábrica, por exemplo, que tem que produzir, fabricar no final do ano para ter as vendas logo no começo do ano. Como é que ela vai dar férias coletivas se está justamente na época da produção, né, da fabricação? Então, e a pessoa que vai trabalhar nesse segmento... Tem que ter esse entendimento. Ele já conhece, ele sabe, ele já está lá a situação. O próprio dono da empresa vai passar para ele as regras, o período de pico, o período de recesso. A gente vai fazer isso sempre, todo dono de empresa faz isso, entendeu? É o famoso comum acordo. E aí, assim, toda regra tem exceção e tem excepcionalidade, que nós conversamos, né? Não é um caso de doença, uma coisa que vai impedir a pessoa de ter um recesso nesse período. Exatamente. Né? Para finalizar esse assunto, doutor Sérgio, você tem suas ocupações lá. Como é que os empreendedores podem, na realidade, organizar para conceder férias coletivas? Como que eles podem se organizar nesse sentido aí? Orlando, o primeiro passo, né, assim, obviamente, é a pessoa ela entender do segmento que ela está, saber o período lá de maior movimento, né? Vamos pensar aqui... Conhecimento. Para nós aqui no comércio, né? Você pega os setores aí de comércio em geral, de roupas, né, gêneros alimentícios. Essa época de final do ano é uma época de movimento muito grande para eles. Né? Então, vem naquela inviabilidade de fazer, né? O que é o certo? Você ter essa organização, ter um diálogo ali com os funcionários, trazer essa possibilidade. Não são todas as empresas que têm interesse em fazer, são algumas, né? E você, muitas vezes, a empresa ela tem lá um cronograma interno, ela tem uma situação de trabalho. E isso deixar claro para os funcionários. Né? Você trazer todo funcionário que trabalha ou vinha a ser contratado, as regras claras e transparentes de como a empresa funciona. E aí ela vai trazer uma situação que ela não vai gerar uma indisposição entre um grupo de funcionários ou aquele funcionário. Que o funcionário já entrou sabendo. Exatamente, né? Você traz regras claras do funcionamento. Então, isso aí é uma situação, ela pode se programar tanto no quesito administrativo, né, para você fazer as comunicações, as orientações funcionários que tem, trabalha a parte financeira, que ela vai se organizar, porque chega numa época agora de final de ano, você tem um 13º para pagar. Né? Sim. Então,
De repente você já se programa para você pagar essa primeira parcela antecipada, porque você pode fazer uma antecipação de 13º. Pagar as férias. Né? As férias, elas têm que ser, elas são acrescidas de 1/3. Né? Esse 1/3 é constitucional, isso aí tem que ser pago em espécie. Existem casos de pessoas que querem vender parte das férias para receber em dinheiro. Né? Então você faz todo o trabalho disso aí, se é uma empresa de grande porte para o setor, ou se é uma empresa de menor porte, pode fazer individualizado com cada funcionário, se organiza e programa para essa situação. E a gente observa também, já que eu tenho analisado isso, a maioria das empresas, né, uns 70%, vamos dizer assim, sempre dá essas férias coletivas em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, porque, como se disse, final de ano, a maioria das empresas tem aquele movimento grande, né? Começo de ano dá aquela parada. Aí dá as férias coletivas em janeiro, fevereiro. Eu tenho alguns clientes ali que acontecem deles pararem no final do ano, que daí coincide com o período que eles param, né? Então eles param ali mais ou menos perto do Natal e voltam ali no dia 5 de janeiro, aproximadamente, né? Cada caso é um caso, né? Se você pensar hoje, juridicamente falando, no fórum, eles param também dia 20 de dezembro, volta começo de janeiro. Exatamente. Então é muito do setor e do segmento e da necessidade da empresa. Né? Não existe a data específica para as férias coletivas. Né? Existe a necessidade da empresa, o acordo com os funcionários e o Mas consenso. é interessante empresas que não adotam esse sistema de férias coletivas começar a pensar nisso justamente para redução de custo. Né? O que acontece, Fernando? Muitas vezes a empresa acha que isso aí é uma coisa de empresa grande, né? E não é, né? Porque você paga energia, você é uma série de coisas, né? Orlando, hoje em dia, se você pensar bem, se você tiver um segmento que você vai ficar com porta aberta para não atender ninguém num período, que nem Taquarituba tem uns picos aqui, que fica poucas pessoas e o resto é praia, é Aparecida do Norte, umas coisas e outras. Então, se você fizer uma programaçãozinha ali e se organizar bem, às vezes... Compensa você dar as férias coletivas. Compensa fazer. É questão de analisar o caso concreto e ver a viabilidade. Tá certo.